Vamos iniciar nossa aula de métodos quantitativos aplicados ao agronegócio. O tema da aula de hoje, medidas de dispersão. O que são essas medidas de dispersão? É uma medida comparativa, que você vai comparar o quão disperso um dado valor está da média daqueles valores. Então, por exemplo, a gente vai encontrar um valor que resuma a variabilidade de um conjunto de dados. Então, quanto mais disperso da média, maior a variabilidade do conjunto de dados. Então, se tiver muito disperso, é porque está muito longe da média. Então, quando você tem uma média e tem vários outros valores longe desta média, a variabilidade vai estar alta. Então, as medidas de dispersão estarão altas. Como exemplo aí de medidas de dispersão dos nossos dados, nós temos a análise de variância, o desvio padrão, amplitude e coeficiente de variação. A análise de amplitude nós já vimos em aulas anteriores. Nós vimos que a amplitude é a diferença do máximo com o mínimo, máximo menos mínimo da amplitude, já vimos em aulas anteriores. Na aula de hoje, nós vamos estudar variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A primeira análise que nós vamos estudar hoje é a análise de variância. Então, o que é essa análise de variância? A análise de variância é uma análise de uma medida de dispersão que vai mostrar o quão distante cada um dos valores que a gente analisou e que a gente avaliou estão distante do conjunto baseado no seu valor central, que no caso esse valor central é a média. Então, quanto as medidas individualmente estão distantes da média. Quanto menor for essa análise de variância, significa que os valores, de forma geral, estão mais perto da média. Se essa análise de variância for muito grande, significa que os valores individualmente estão muito longe da média. E essa análise de variância, ela é calculada através dessa fórmula aqui. A princípio pode assustar um pouquinho pelo tamanho, mas essa fórmula nada mais é do que o somatório da diferença entre o valor individual de cada uma das amostras, subtraído com a média, a diferença da subtração eleva ao quadrado. E depois que soma todos os x menos média ao quadrado, a gente divide por n menos 1. Lembrando que n é o total de dados amostrados. Então, se a gente tem, por exemplo, 6 valores que foram mensurados, n vai ser igual a 6. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a variância. Somatório de xi menos x barra, que é a média, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, a gente vai olhar cada valor individualmente, subtraído da média, o resultado da subtração elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Nós vamos estudar também o desvio padrão. O desvio padrão é uma outra forma de calcularmos essa discrepância, essa dispersão dos nossos dados. É uma medida muito utilizada também e que vai indicar também o grau de variação de um conjunto de elementos. Quando a gente faz o cálculo da variância, já fica mais fácil de calcular o desvio padrão. Porque uma forma de calcular desvio padrão é através da raiz quadrada da variância. Então, depois que calculamos aqui a variância e achamos um número para a variância, podemos calcular o desvio padrão encontrando a raiz quadrada dessa variância. Aí, já de forma direta, já encontra o desvio padrão. Uma outra forma de calcular essa variância seria através dessa outra fórmula aqui, que é uma fórmula alternativa, em que a gente tem o somatório de xi ao quadrado menos n vezes a média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, mas é uma fórmula alternativa. Nós vamos priorizar a utilização dessa fórmula aqui para desvio padrão e essa fórmula aqui para análise de variância. E a outra avaliação da dispersão dos dados que nós vamos fazer é através do coeficiente de variação. O que é esse coeficiente de variação? Um pouco diferente dos anteriores, esse coeficiente de variação é uma análise de dispersão relativa. Significa que está relacionado a um padrão. Por isso que ele é um coeficiente de variação. E esse coeficiente, ele é em percentual. Então, ele é como se fosse uma proporção da variação. O quão disperso está o meu dado
essa variabilidade em relação à média e proporcionalmente em percentual, quão disperso está os meus dados quando comparado à média. Então, a fórmula para calcular o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. O resultado dessa divisão de desvio padrão pela média, a gente multiplica por 100, porque é um coeficiente de variação em percentual. Então, por isso que multiplica por 100. Então, coeficiente de variação é igual desvio padrão dividido por média. O resultado da divisão multiplica por 100. Vou fazer um exemplo que aí vai ficar mais claro, mais tranquilo para vocês visualizarem essas análises aí das dispersões dos dados. Então, como primeiro exemplo, temos aqui que em uma sala de aula, 4 alunos tiraram determinadas notas aqui na disciplina de matemática. Por exemplo, o primeiro aluno tirou 8, o segundo tirou 7, o terceiro tirou 9, o quarto aluno tirou 6. Então, está pedindo para calcular o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação desses dados. Então, eu tenho aqui x1, 8, x2 é 7, x3 é 9, x4 é 6. E o meu n aqui é igual a 4, porque eu tenho um valor, 2, 3 e 4. Então, meu n é igual a 4. E aqui eu tenho x1, x2, x3 e x4. Então, o primeiro passo para calcular, nós vamos fazer o cálculo da média. Ah, professora, por que você vai calcular a média? Não tem nada a ver com o exercício de hoje. Por que eu vou calcular a média? Porque tanto aqui, ó, na fórmula da análise de variância, eu tenho os valores em função da média, porque é um comparativo com o valor central médio. Então, eu preciso saber quem é essa média. E quando eu for fazer aqui também o coeficiente de variação, na fórmula, eu tenho média também no coeficiente de variação. Então, o primeiro ponto é calcular a média dos meus valores aqui. Então, como que eu vou fazer para calcular a média? Eu vou calcular a média aritmética simples. Então, para calcular a média do meu conjunto de dados, eu pego x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, 8 mais 7 mais 9 mais 6. E eu divido por n. E o meu n é igual a 4. Então, 8 mais 7 mais 9 mais 6 é igual a 30. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então, aqui eu encontrei a média. Segundo passo, depois que eu encontrei a média, eu vou calcular a variância. Porque depois que eu calculo variância, eu encontro a raiz quadrada da variância e eu já encontro o desvio padrão. E aí, depois que eu tiver desvio padrão, eu faço o cálculo do coeficiente de variação, porque a fórmula do coeficiente de variação leva em consideração o desvio padrão. Então, depois que eu calculo média, o segundo passo é calcular a variância. E como que eu vou calcular a variância? Eu vou usar aquela fórmula de somatório de xi menos x barra, que é a média, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, o meu x1 é 8, minha média é 7,5. Então, eu tenho aqui no meu x1, 8 menos 7,5 elevado ao quadrado. Como é um somatório, eu tenho que somar o resultado aqui da subtração de x2, de x3 e de x4. Então, x2 é 7. Então, x2 menos a média, 7 menos 7,5 elevado ao quadrado. Somado com x3 menos média, também elevado ao quadrado. Somado com x4 menos média, também elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. N é 4 menos 1. Então, aqui, 8 menos 7,5 dá 0,5 elevado ao quadrado. 7 menos 7,5 dá menos 0,5 elevado ao quadrado. Lembrando que um número negativo, quando eu elevo ao quadrado, eu faço uma multiplicação de menos com menos, que no final dá um número positivo, porque menos com menos dá mais. E aqui, 9 menos 7,5, eu tenho 1,5, que eu também elevo ao quadrado. 6 menos 7,5, eu tenho menos 1,5, que também vou elevar ao quadrado. Como os valores são elevados ao quadrado, o resultado ele dá um valor sempre positivo. Não tem resultado negativo, porque quando eu elevo ao quadrado, eu isolo o sinal negativo, porque menos com menos dá mais. Então, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Menos 0,5 ao quadrado também dá 0,25. 1,5 ao quadrado dá 2,25.
E menos 1,5 ao quadrado também dá 2,25. Então, eu vou ter aqui 0,25 mais 0,25 mais 2,25 mais 2,25 dividido por 3. 3 veio de onde? De 4 menos 1. Então, meu denominador é 4 menos 1, porque é n menos 1. Então, eu vou ter aqui 0,25 mais 0,25 mais 2,25 mais 2,25 igual a 5. Então, eu tenho que a minha variância é 5 dividido por 3, que é igual a 1,667. Agora, com o resultado de variância, eu calculo o desvio padrão. Então, eu tenho que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se variância é 1,667, então desvio padrão é a raiz quadrada de 1,667, que dá 1,291. Então, no quarto passo é calcular o coeficiente de variação. Agora eu já tenho desvio padrão e já tenho a média. Então, agora eu posso pegar desvio padrão, dividir por média e multiplicar por 100, que é o coeficiente de variação. Então, se o meu desvio padrão é 1,291 e minha média é 7,5, eu pego 1,291 dividido por 7,5 e multiplico por 100. Então, o meu coeficiente de variação é 0,172 vezes 100, que vai dar 17,2%. Significa que os meus dados estão variando 17,2% quando comparados à média. Então, eu tenho uma dispersão de 17,2% a mais e 17,2% a menos no meu universo do conjunto de dados. Então, eu tenho aqui minha análise de dispersão, das medidas de dispersão do meu conjunto de dados relacionada às notas na disciplina de matemática para esses 4 alunos. Como exemplo 2, nós temos o seguinte: em um time de futsal feminino, as meninas que jogam na linha, né, são 5 pessoas jogando no time de futsal, tem uma no gol e 4 na linha. Então, tem uma regra aqui nesse campeonato que as meninas que jogam na linha precisam manter o peso médio abaixo de 65 quilos. E a dispersão dos pesos entre elas não pode ser muito alta. O ideal é um coeficiente de variação abaixo de 10%. Então, segue os respectivos pesos das 4 jogadoras: 60 quilos, 69, 58, 64. Calcule o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação do peso do time. Então, eu tenho aqui x1 igual a 60, x2 igual a 69, x3 igual a 58 e x4 igual a 64. Então, o meu n novamente igual a 4. Então, o primeiro passo é calcular a média. Como que eu vou calcular a média aritmética dos pesos? Eu vou somar os pesos e dividir por n, e n é igual a 4. Então, eu vou pegar 60 mais 69 mais 58 mais 64 dividido por 4, que vai dar 251, esse somatório, dividido por 4, 62,75 quilos. Então, a média está abaixo do peso médio determinado, que tinha que ser abaixo de 65 quilos. Então, tá ok o time jogar aqui no campeonato baseado na média. Depois que nós calcularmos o coeficiente de variação, se der abaixo de 10%, também estará ok. Se der acima, as meninas vão ter que ajustar os seus pesos para poder participar do campeonato. Então, o passo 2 é calcular a variância. Variância é o somatório de xi menos média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, o meu x1 menos média elevado ao quadrado, depois x2 menos média elevado ao quadrado, somado com x3 menos média elevado ao quadrado, somado com x4 menos média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, que é 4 menos 1. Então, eu vou ter aqui o 60 menos 62,75 ao quadrado, somado com 69 menos 62,75 ao quadrado, somado com 58 menos 62,75 elevado ao quadrado, somado com 64 menos 62,75 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui 60 menos 62,75 dá menos 2,75. Lembrando que, como eu vou elevar ao quadrado, esse negativo vai sumir. Somado com 69 menos 6275 dá 6,25 ao quadrado. 58 menos 62,75 dá 4,75 ao quadrado. 64 menos 6275 dá 1,25 ao quadrado. Dividido por 3, porque é 4 menos 1 no denominador.
Menos 2,75 ao quadrado dá 7,56. 6,25 ao quadrado é 39,06. 4,75 ao quadrado, 22,56. E 1,25 ao quadrado dá 1,56. Isso tudo dividido por 3. Então, eu somo 7,56 mais 39,06 mais 22,56 mais 1,56 e divido por 3. Então, eu tenho aqui 70,74 dividido por 3. Então, significa que a minha variância é de 23,58. Agora que eu tenho a minha análise de variância, eu consigo calcular o meu desvio padrão, porque desvio padrão é raiz quadrada de variância. Então, se variância é 23,58, raiz quadrada de 23,58 vai ser o meu desvio padrão. Então, desvio padrão é igual a 4,86. Agora que eu tenho desvio padrão e eu tenho média, eu posso calcular o meu coeficiente de variação para saber o quanto está variando proporcionalmente os pesos das meninas. Então, eu tenho aqui desvio padrão dividido por média multiplicado por 100, que é o meu coeficiente de variação. Desvio padrão, 4,86, média, 62,75. Então, 4,86 dividido por 62,75 multiplicado por 100. 4,86 dividido por 62,75 dá 0,077. Multiplicado por 100, eu tenho aqui 7,7%. Então, significa que os pesos das meninas estão variando 7,7% a mais da média e 7,7% a menos do que a média. Então, está dentro de uma variação adequada para participarem do campeonato, que exige uma variação abaixo de 10%. Então, essa equipe estaria apta para participar do campeonato.